Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989, por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. No oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutinos, Mercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lindo Santos Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Salvo Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Nos seus dias a justiça florirá, o Salmo 71. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos. Participando com vocês, Padre Nélio. Continuando debaixo do manto da Senhora da Conceição, rezemos em novena com mais 5 paróquias em nossa diocese e tantas outras comunidades. Reaprendamos de Nossa Senhora que por nós Deus tem feito grandes coisas, agradecendo amanhã o primeiro ano do episcopado de Dom Dirceu, filho de nossa diocese. Já irmanados também ao Padre Antônio Carlos, que no próximo dia 6 celebra os 25 anos de sua ordenação sacerdotal. E assim, tantos padres agradecem neste mês o aniversário sacerdotal. Que bom que Deus continua fazendo em nós, através de nós, grandes coisas. Meditemos neste tempo do Advento, que continua a nos chamar à conversão, nos convida para que nos desvistamos dos valores efêmeros e egoístas, que voltemos nosso coração para o que é mais profundo e nos traz verdadeiramente a liberdade e a paz. Os valores duradouros são os valores do reino, eles estão presentes e misturados em nossa vida, só é preciso distingui-los. O segundo domingo do Advento é caracterizado pela figura de João Batista, o filho de Zacarias e Isabel, precursor de Jesus. Ele nos prepara para o Natal, assim como preparou outrora o povo para a chegada do Messias, do Cordeiro de Deus. Ele dá testemunho da luz, prega a justiça e a equidade nas relações sociais. Não se ilude com a veneração que o povo lhe devota, pois deixa claro que ele não é o que eles estão esperando. Lembra que o esperado virá depois dele, e ele não será digno nem de lhe desamarrar as sandálias. Quanta humildade, quanta diferença entre aqueles que se afirmam cristãos, mas são autossuficientes, orgulhosos. João Batista nos faz refletir intensamente sobre nossa missão de cristãos hoje, aqui e agora. Isaías, sua palavra profética, vai nos dizer que é um enviado da descendência de Davi e sobre ele repousará o Espírito de Deus. Qual será o seu dever, sua missão? Será anunciar o reino da justiça, de paz, e fará romper as divisões e desarmonias, se houver acolhimento daquele que é enviado. O Evangelho também vai nos falar de um enviado, João Batista. Ele chama o povo para a conversão. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mas para que esse reino se realize de verdade, é preciso mudar o jeito de pensar com as categorias do reino e não com os valores do mundo. Se não mudarmos nossas atitudes, como poderemos afirmar que seremos e fomos convertidos?
O jeito, as palavras e as atitudes de João, por si só, já nos interrogam e também nos interpelam. Vejamos, se ele se alimenta de mel e gafanhotos, isso é contestação à mesa farta dos dirigentes que pouco se importam com os pobres e famintos. Será que hoje estamos melhores, mais conscientes e partilhamos a vida e as coisas? Perguntemos a nós mesmos e não para os outros. Só há mesmo um caminho que se queremos o reino. Só será possível se nos convertermos, mudarmos nossas atitudes e pensamentos contrários a essa verdade do reino. Só é possível aquele que vem vindo, se nos desfizermos de nossa autossuficiência, nosso egoísmo, ilusões inúteis, preocupação excessiva demais com os bens materiais. O Senhor nos dá a graça da conversão. Só não podemos deixá-la passar despercebida em nossa vida. Agora é o tempo da graça, o tempo da nossa transformação. Por isso, a primeira parte do Advento nos questiona na vigilância pelo dia do Senhor. A segunda parte nos ensina a celebrar mais uma vez o seu nascimento. Um Deus escondido veio ter nossa vida, nossa carne e nos apresentar como meta final de nossa existência. Ele, um de nós, para que nós sejamos um com Ele. Assim, sempre irmanados aos que agradecem esse louvor pela vocação, pela vida em família, também Laura e Sônia, no próximo dia 8, mais um aniversário de casamento. Deus abençoe essa família a serviço desse programa. E assim irmanemo-nos a tantos lares que pedem orações, confiam nelas. Unamo-nos aos doentes, idosos, às pessoas com deficiências, àqueles que sofrem, que todos tenham o fruto das orações da nossa novena em honra da Senhora por sua Imaculada Conceição. Também juntos, firmemos nossa fé naquele que vai chegar, sendo um de nós, nos provoca a sermos como Ele. E assim, com o lar de Nazaré, Jesus, Maria e José, com o apóstolo São Judas Tadeu, hoje São Francisco Xavier, padroeiro das missões, e com Santa Rita de Cássia, a você que reza, nos acompanhe nesse momento, ao casal Sônia e Laura, pelo aniversário do casamento, a Dom Dirceu, Padre Antônio Carlos, dos 25 anos da ordenação, a tantos louvores que Deus merece, a tanta confiança que pode ser renovada pelo poder da oração. Sobre todos, desça, permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade no programa. Bom final de semana para todos nós. Rezemos uns pelos outros. Queridos ouvintes da Voz Santuário São João Bosco, devotos São João Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora, e ouvintes da Emboabas. Bom dia, Padre Silvio, Firmo do Nascimento, vigário paroquial, São Sebastião de Lavras, com vocês. Falemos um pouco sobre a enfermidade na visão da fé católica. A enfermidade na vida humana. A enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites e sua finitude. Toda doença pode fazer-nos entrever a morte. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesma,
e às vezes até ao desespero e à revolta contra Deus. Mas também pode tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para voltar-se àquilo que é essencial. Não rara doença provoca uma busca de Deus, um retorno ao Senhor Deus. Enfermo diante de Deus. O homem vive a doença diante de Deus. É diante de Deus que ele desabafa sua queixa sobre a enfermidade. E é dele o Senhor da vida e da morte que implora a cura. A enfermidade se torna caminho de conversão e o perdão de Deus inaugura a cura. Israel, o povo de Deus, chega à conclusão de que a doença, de uma forma misteriosa, está ligada ao pecado e ao mal, e que a fidelidade a Deus, segundo a lei de Deus, dá a vida. Porque eu sou o Senhor, aquele que te restaura. Êxodo 15. O profeta entrevê que o sofrimento também pode ter o sentido redentor, o sentido de salvação para os pecados dos outros. Finalmente, Isaías anuncia que Deus fará chegar um tempo para Sião, a Nova Jerusalém, e para nós católicos, para a Igreja, em que toda falta será perdoada e toda doença será curada. Rezemos uma Ave Maria por todos os nossos enfermos, para que vejam na enfermidade um crescimento espiritual, pois o corpo definha, mas a alma fortalece. Isso é muito importante na lógica natural e sobrenatural da vida humana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, e do glorioso São João Bosco, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Nosso abraço, até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde a todos, para sempre seja louvado. Padre Hilton, da paróquia de Santo Antônio da cidade de Tiradentes, a convite do Lauro e familiares, aqui para trazer mais uma vez uma reflexão, sim, para o programa Voz da Paróquia de São João Bosco. E quero perguntar o que é o Advento e como podemos vivê-lo, porque estamos no tempo do Advento. É esse tempo de preparação para celebrar o Natal e começa 4 domingos antes desta festa. Além disso, o Advento marca o início do Ano Novo litúrgico católico. Advento vem do latim advenio, que quer dizer vir, chegar. Dura 4 semanas. O Advento está dividido em 2 partes. As primeiras 2 semanas servem para meditar sobre a vinda do Senhor quando ocorreu o fim do mundo, enquanto as 2 seguintes servem para refletir
concretamente sobre o nascimento de Jesus, seu aniversário, a sua irrupção na história do homem no Natal. Nos templos e casas são colocadas as coroas do Advento e se acende uma vela a cada domingo. Do mesmo modo, os paramentos do sacerdote e as toalhas do altar normalmente são roxos, como símbolo de preparação. A exceção é o terceiro domingo. Nós chamamos de domingo Gaudete, da alegria. No tempo da Quaresma é o domingo letário, é o quarto domingo. Mas neste tempo do Advento, o domingo Gaudete, pode-se usar a cor rósea, a fim de fazer sensível esta dupla preparação de espera. Durante o Advento, a liturgia suprime alguns elementos festivos. Por exemplo, na missa, não é proclamado o hino do Glória, o Aleluia, sim. O objetivo desses simbolismos é expressar de maneira tangível que, enquanto dura a peregrinação do homem, falta-lhe algo para o seu gozo completo. Quando o Senhor se fizer presente no meio do seu povo, a Igreja terá chegado à sua festa completa, representada pela solenidade do Natal. Muitos católicos sabem do Advento, mas talvez as preocupações no trabalho, as provas na escola, os ensaios com o coral ou teatro de Natal, a arrumação do presépio e a compra dos presentes fazem com que se esqueçam do verdadeiro sentido deste tempo. Por isso é preciso recordar que a principal preparação neste período deve ser interior, na espera da vinda de Jesus. Sabe, meus queridos radiovintes e irmãos, no tempo do Advento, esse que nós estamos vivendo, faço um apelo aos cristãos a fim de que vivam de maneira mais profunda algumas práticas específicas, como a vigilância na fé, na oração, na busca de reconhecer o Cristo que vem nos acontecimentos nos irmãos, a conversão, procurando consertar os próprios caminhos e andar nos caminhos do Senhor, para seguir Jesus em direção ao reino do Pai. O testemunho da alegria que Jesus traz, através de uma caridade paciente e carinhosa para com os outros, a pobreza interior de um coração disponível para Deus, como Maria, José, João Batista, Zacarias, Isabel, a alegria na feliz expectativa do Cristo que vem e na invencível certeza de que Ele não falhará. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, fiquem todos com Deus e sempre intercedidos pela Virgem Maria, Senhora Auxiliadora. Amém, amém, amém. Saudações, caros ouvintes do nosso programa semanal. Estamos no segundo domingo do Advento. A liturgia deste domingo nos conclama a nos livrarmos de valores egoístas que às vezes damos uma certa importância e mudarmos completamente de mentalidade, de maneira que os valores principais que marcam a nossa vida sejam os valores do reino. As leituras são as seguintes. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 10, nos apresenta um personagem enviado por Deus da descendência do rei Davi. Sobre este personagem está o Espírito de Deus. A missão dele será construir um reino eterno, de justiça e de paz, e assim estarão definitivamente banidas as divisões, os conflitos, as adversidades. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos de 4 a 9, é destinada aos que receberam de Jesus a proposta do reino. Esses devem ser
o rosto visível de Cristo no meio das pessoas e devem dar testemunho de união, de amor, de partilha, de harmonia entre si, acolhendo e ajudando os irmãos e irmãs mais frágeis, assim como Jesus fez. Ouçamos agora a leitura do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele está com a mão na pá. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A pregação de João tem sucesso. Embora esteja no deserto, de todos os lados, o povo vem procurá-lo, sinal de que as cidades já não estão lhe oferecendo uma alternativa nova de vida. E o povo quer vida. Ao ouvir João, confessam os próprios pecados e João os batiza no Rio Jordão. Ao ouvir João, as pessoas começam a romper com o grande pecado da injustiça, tornando-se preparadas para o compromisso com a justiça que Jesus vai ensinar. O batismo de João não é o batismo cristão. Trata-se mais do sinal de arrependimento e conversão, uma purificação do passado comprometido com a injustiça. Somos todos muito pequenos e limitados e não podemos servir mais do que a dois senhores. Se João recebe bem o povo, a sua atitude com os chefes é bem diferente. Os fariseus eram os chefes espirituais, conheciam muito bem a religião e se gabavam de ser fiéis até o extremo. Os saduceus eram os chefes da economia, da política e da religião. Eram todos da classe alta e, em primeiro lugar, lutavam por defender seus interesses e mordomias e conservar suas propriedades. João é duro. Chama-os de cobras venenosas, das quais só se pode esperar a morte.
Quem lhes ensinou a fugir da ira que vai chegar? João está apontando para o julgamento. O reinado de Deus vai criar a justiça que porá em xeque toda a injustiça. Os fariseus e saduceus se afiançavam dizendo que eram filhos puros de Abraão, o pai da fé. Mas João diz que não adianta ser filhos de sangue. O que é preciso é a fé. Todos podem se tornar filhos de Abraão, desde que pela fé se comprometam com Deus e com o projeto que ele realiza em Jesus. E o julgamento é duro. Quem não provar pela vida prática que está de fato convertido, ficará condenado. A árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Deus e o povo já estão cansados de ver tanto fingimento. João explica bem o que está fazendo. Sua tarefa é apenas a de preparar, por isso anuncia e batiza. Pede conversão e batiza para selar essa conversão. Ele é o arauto que vem na frente para anunciar o rei que trará a nova condição para todo o povo. Naquele tempo, tirar e carregar as sandálias de alguém significava ser servo, empregado. Pois bem, João explica que não é digno sequer de ser escravo de Jesus. Jesus trará um novo batismo. Aliás, o batismo em que todos nós fomos batizados. Nele nós recebemos o mesmo Espírito de Deus que levou Jesus a realizar o projeto do Pai. Ele é o fogo que irá devorar toda a injustiça. E doravante, Jesus é o nosso juiz. Com a pá na mão, ele fará a colheita. Se formos trigo bom, ele nos recolherá em seu celeiro. Se formos apenas palha, ele nos queimará para sempre. É um castigo? Não. Somos o que escolhemos ser. Deus nos dá todas as chances de entendermos e vivermos a justiça. Se entendermos mal ou não praticarmos a justiça que Ele quer, estaremos perdidos, pois não serviremos para mais nada. Para hoje é isso. Muito obrigado por me terem acompanhado até aqui. Abraços, desejo um bom fim de semana e que vos abençoe o Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio de transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Seu nome nas almas eterno será.